Pessoinhas não tãoinhas do oitavo ano, tudo certo com vocês? Tudo certo, espero que sim, né? Nessa aula de hoje, a gente vai continuar naquela ideia de definições e entender o que são as coisas, tá? Que foi o que foi combinado com a gente lá no começo do ano. Dentro do possível, a gente apresenta os problemas e faz aquele esquema de não apresentar diretamente as definições, né? A gente vai trabalhar primeiro para depois entrar nelas, que eu prefiro, mas nesses casos a gente vai ver as definições porque são de fato coisas que a gente precisa definir, né? Só definir e conhecer, tá? Entender o mecanismo dela. Então hoje a gente vai ver as frações algébricas. Na última aula a gente viu o MMC entre polinômios, né? Que eu falei que iam ser úteis para as frações algébricas, na verdade para as operações com frações algébricas. E aqui a gente agora vai ser apresentado as frações algébricas, tá? Bom, o que são frações algébricas? São frações que apresentam termos algébricos em seu denominador. Em outras palavras, lembra quando a gente define o polinômio? Que polinômio era uma expressão algébrica, racional e inteira. Quando a gente dizia racional e inteira, a parte do inteira incluía não ter em nenhum momento um denominador que fosse um termo algébrico. Quando a gente tem um denominador que é um termo algébrico, a gente tem uma fração algébrica. Não é um monômio e nem um polinômio. Entendeu? Que é o nosso caso aqui. Então aqui eu trouxe 4 exemplos do que seriam frações algébricas. Tá? 4 exemplos muito diferentes um do outro. Então tem aqui 2 no numerador e 4x no denominador. Termo algébrico, fração algébrica. Se tivesse um termo algébrico só no numerador e no denominador fosse um número, no caso fosse o contrário, fosse 2x sobre 4, seria uma fração algébrica? Não, seria um monômio, porque ele ia ter um denominador, ele não ia estar dividindo por uma variável, ok? Esse cara aqui é uma fração algébrica. Termos algébricos no denominador. Esse também é uma fração algébrica. E aqui também, tá? Então são exemplos de frações algébricas, ok? Ah, fração algébrica é só isso? Não, estou te mostrando a cara de uma fração algébrica, tá? Mas hoje a gente vai ver 2 coisas sobre fração algébrica, além da definição, claro, tá? 2 coisas. A primeira delas é a condição de existência. O que é uma condição de existência? Lembra, eu não sei se cheguei a comentar em aula sobre isso, eu acredito que sim. Mas quando a gente começou a falar de termos algébricos, eu comentei que em algum caso não poderia existir. Na verdade, lembrei. Eu comentei que futuramente a gente ia ver casos em que a gente ia ter que trabalhar com valores que a gente poderia ou não usar. Lembrei. E aí seria uma condição de existência. Como assim? Nem todos os valores, como são variáveis, lembra que variáveis são valores desconhecidos, como se fosse uma caixinha que podem assumir vários valores, por isso que chama de variável. Então a condição de existência é o seguinte: quais são os valores que eu posso ou não posso usar nessas variáveis para que isso seja uma fração válida, tá? Como é que isso vai funcionar? Bom, lembre-se que não podemos ter frações com denominador igual a zero. Qual é a ideia, então? A ideia é que eu sempre verifique, por exemplo, 2 sobre 4x. Isso aqui não pode ser zero. O 4x não pode ser zero. Se o 4x não pode ser zero, qual o valor que qual o valor que o x não pode assumir nesse caso? O x não pode ser zero. Por quê? Porque 4 vezes 0 é 0 e ele não pode ter esse valor. Então o x aqui poderia ter qualquer outro valor com exceção do zero. Essa é a ideia da condição de existência. Mas como é que a gente trabalha de um jeito mais formal e eficiente? Bom, trouxe aqui 4 frações algébricas para a gente trabalhar isso. Como seria uma maneira formal e eficiente de trabalhar com isso? Simples. Eu vou pegar o denominador e fazer uma inequação, certo? Comparando com o zero. Como assim, cara? Assim, olha só. Bom, condição de existência, eu ignoro meu numerador, porque o meu numerador pode ser qualquer cara. Só o denominador que eu tenho que verificar ali quem eu vou ter que quem podem ser os valores ali da minha variável para que ele exista, ou seja, para que ele não seja zero. O que eu vou fazer? Eu tenho que saber o seguinte, que 5 mais 10b tem que ser diferente de zero.
Aí tu fala assim, ah, professor, mas a gente viu inequação ano passado, não era assim, eu só sei fazer equação, que é com sinal de igual, e inequação com sinal de maior ou menor. É a mesma coisa com uma equação, tá? Se você preferir, você até pode resolver como equação, mas aí você pensar o seguinte, o b vai ser igual a tanto quando quando o denominador for zero. Então você tem que tomar essa igualdade como uma igualdade mentirosa, tá? Mentirosa não, como a igualdade que torna essa fração inválida. Eu prefiro trabalhar assim porque eu já estou com a resposta de cara. O b tem que ser diferente de alguém para essa fração ser válida. Quem é esse alguém? Eu vou resolver como se fosse uma equação, tá? Vamos do nosso macetinho, ó. 5 está somando, vai para lá fazendo o quê? Macete, tá, gente? Lembrando que eu estou subtraindo 5 dos dois lados. Então, 5, aqui sobra o 10b, tem que ser diferente de menos 5. Tá? E agora faz o quê? B tem que ser diferente de menos 5 sobre 10. Isso é menos meio. Então, B tem que ser diferente de menos meio. Certo? Se o B for menos meio, ele vai zerar o denominador e vai dar problema. Ah, como é que isso vai acontecer? Faz o teste, ó. Você achou esse cara aqui. Esse cara é o único valor que vai tornar o teu denominador zero. E você não quer isso. 5 mais 10 vezes menos meio. Deixa eu fazer de caneta vermelha aqui, ó. 5 mais 10 vezes menos meio vai dar o quê? Quanto é 10 vezes meio? Só você lembrar, ó. Vamos lá. Mais com menos na multiplicação é menos. 10 vezes 1 é 10. Dividido por 2, 5. Olha só. Quanto é que é 5 menos 5? 0. Então, nesse denominador, o b não pode ser menos meio. Porque se o b for menos meio, ele vai zerar o denominador. Mas para que a gente está vendo isso aqui agora? Qual é o objetivo de ver isso? Bom, duas coisas. A primeira é, de fato, para você saber, né, para você conhecer a sua fração algébrica e saber que dentro das possibilidades do B, você não pode ter menos meio. A primeira coisa é essa. A segunda é que lá para frente a gente vai aplicar isso aqui em equações, tá? E aí, em algum momento, talvez você vai achar esses valores que você não pode usar. Então, você tem que verificar essa condição de existência num assunto que a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas a gente está vendo ele aqui no começo justamente para você entender que as frações algébricas não são simplesmente essas coisas aqui e acabou. A gente tem que entender que essas variáveis têm valores específicos que elas não podem assumir, tá certo? A segunda aqui, ó, vamos lá. O numerador eu ignoro porque ele não faz diferença para mim nesse caso. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o denominador e fazer uma inequação com ele. Isso não pode ser zero. Pô, mas eu não sei resolver coisa com m ao quadrado. Relaxa, olha só. Se você reparar aqui, ó, das 4 que eu trouxe, 2 têm apenas uma variável e 2 têm 2 variáveis. Tá? Quanto menos variáveis tiver, mais fácil vai ser de você reconhecer a condição de existência. Se tiver uma fração algébrica tipo essa aqui, ó, cara, vai ser muito ruim, vai ser praticamente impossível você descobrir quais os valores que essas duas variáveis não podem assumir para isso aqui ser válido, tá? E quanto menos variável tiver, mais fácil vai ser de você descobrir, tá certo? Então, assim, quando for cobrar isso a vocês, eu vou sempre dar situações em que você pode descobrir. E eu vou te explicar aqui como é que você vai trabalhar com duas diferentes, tá? Com duas diferentes. Não tem nenhum mistério. Você vai formar, na verdade, uma relação entre elas duas. É só isso, tá certo? Que nem aqui, eu nunca resolvi uma equação com m ao quadrado, com x ao quadrado, com sei lá o que ao quadrado. Não tem problema. A gente vai usar a lógica aqui para resolver. Olha só. Isso aqui fica parado aqui. Vou jogar o menos 16 para lá. Então vai ficar, ó, 4m ao quadrado não pode ser menos 16. Tá? 4 está multiplicando, vai para lá fazendo o quê? Dividindo. Menos 16 dividido por 4 vai dar o quê? Menos 4. Opa, aqui é mais, desculpa. Ele veio para cá como mais. Tá certo? Então, ó, m ao quadrado não pode ser 4.
Qual é o valor que ao quadrado dá 4? Consegue pensar? O 2, né? Mas tem outro valor, o menos 2 também, tá? Sempre que você vê assim, quem ao quadrado dá aquele cara lá? São dois valores, ele positivo e ele negativo. Por quê? Menos 2 vezes menos 2, ou seja, menos 2 ao quadrado vai dar 4 também. Então, o m tem que ser diferente de mais 2 e menos 2, tá certo? Então, o m não pode assumir esses dois valores aqui. Se o m for 2, vou zerar o denominador, não pode. Se o m for menos 2, vai acontecer a mesma coisa, também não pode. Tá certo? Essa é a ideia. Agora, olha só, nesse caso aqui, é difícil? Não. Ó, essa soma não pode dar zero. Como é que eu vou sair daqui? Eu não tenho como encontrar esses valores de fato, tá? Eu não tenho como resolver isso. Não tem. Mas aí a gente tenta, pelo menos, manipular um pouquinho. O que eu faço? Vou pegar esse z e jogar para o outro lado. Vai ficar isso aqui, ó. Y não pode ser menos z. O que a gente consegue concluir aqui? Simples. O valor de y não pode ser o oposto do z. Eles podem ser quaisquer valores, desde que eles não sejam opostos. Ou seja, se o y for 2, o z não pode ser menos 2. Por quê? 2 menos 2, 0. Se o y for menos 4, o z não pode ser 4, porque menos 4 mais 4 é 0. Eles não podem ser opostos. Isso inclui também o zero. Por quê? Porque o zero não tem oposto. Se eu puser zero aqui, ó, zero positivo é a mesma coisa que zero negativo. Tá? Eles não podem ser. Então, 0 mais 0, acabou. Não podem ser opostos. Eu não achei esses valores, tá? Desculpa, eu não achei um valor que invalida. Mas eu achei uma relação entre os dois que invalida eles. Tá certo? Então, vamos ver. Não é tão fácil ver esse caso como a gente viu os outros dois. Mas não é impossível também. A gente consegue ver isso aqui, ó. Tá? A gente consegue fazer uma relação entre as duas variáveis para descobrir isso. Nesse caso aqui, a gente vai ter o quê? Um parecido, não tem duas variáveis? Faz um negócio parecido com esse aqui, ó. O 2a menos b não pode ser zero. O b eu vou jogar para lá. Então, o 2a não pode ser b positivo. O 2 vai dividindo. Então, o a não pode ser a metade de b. Só isso, acabou. Qualquer valor que eu escolher para o a, eu não posso escolher a metade de b. Tá certo? Por quê? Vamos olhar aqui para cima, olha só. Se eu escolher o a igual a 3, o b não pode ser 6. Por quê? 2 vezes 3, 6. Menos 6, 0. Se o a for 9, qual o dobro de 9? 18. O b não pode ser 18. Por quê? 2 vezes 9, 18. Menos 18, 0. Não pode. Então, também, ó, tenho duas variáveis, montei uma relação aqui entre elas e achei isso, tá certo? Não significa que é impossível, mas também, tá? Agora você já tem esse artifício na mão. Beleza? Agora já dá para resolver, já dá para pensar, já dá para tentar criar estratégia. Se aparecer algo diferente disso, você já sabe que você pode manipular as pecinhas para tentar achar alguma coisa. Tá certo? É como se eu estivesse vendo isso aqui sob um outro ponto de vista. Ó, como se a primeira linha e a última fossem a mesma coisa por diferentes pontos de vista. Tá? E aí lembrando, se eu tiver muitas variáveis, se eu tiver 3 variáveis, multiplicação de variáveis, aí já fica muito complicado de você achar. Tá? Mas nesse caso aqui, ó, que elas estão soltinhas, é mais de boa. Beleza? Agora a gente vê o próximo passo. Bom, o próximo passo é o seguinte. Simplificar frações algébricas. Tá? Repara, a gente pulou da apresentação e da condição de existência que faz parte da apresentação para a simplificação. Aí você me pergunta assim, mas não vai ter a comparação de ver quem é maior ou menor? Como é que eu vou comparar, ver quem é maior ou menor, duas coisas que têm valores desconhecidos? E esses valores desconhecidos, eles são variáveis, ou seja, eles não vão assumir um valor fixo, eles têm vários valores. Não tem como, tá? Então esse conceito a gente não vai abordar. Agora, você me perguntar assim, mas e o conceito de frações equivalentes? Que são aquelas frações que têm a cara diferente, a apresentação diferente, mas elas têm valores iguais. Esse conceito vai existir aqui, tá?
mas a gente não vai entrar nele, até porque a gente lá no primeiro bimestre a gente já falou disso. Aqui vai ser a mesma coisa. Ora, se eu quiser achar uma fração equivalente, basta que eu multiplique ou divida as duas partes da fração pelo mesmo termo, ou o mesmo número ou a mesma variável. Tá? É aquela mesma ideia de sempre. Beleza? Como isso não muda nada, é igual a numérica, a gente não vai entrar nesse assunto, tá? E aí fica o conceito que a gente já tinha visto antes com as frações numéricas, ok? A simplificação, como é que vai funcionar? Precisamos fatorar os termos algébricos e verificar a possibilidade de simplificação. Repara que aqui, não sei se está dando para ver, mas eu botei em negrito. Por que a possibilidade? Nem sempre dá para simplificar. Tá? Lembrando, se fossem... Aqui eu não sei quanto valem esses caras. Dependendo de quanto essas letras valerem, essas variáveis valerem, eu até posso simplificar. Mas eu não sei quanto elas valem. Quanto elas valem. Tá? Então, eu vou simplificar considerando só os termos algébricos. E aí, como é que isso vai funcionar? A gente fatora. Porque a gente fatora, a gente vai saber quem está se multiplicando para formar esse monômio ou esse polinômio que está ali apresentado. Então, vamos ver como é que isso vai ser. Olha só. Vamos lá. 3x sobre 9a menos 12b. Olha para o numerador. É um monômio. Esse monômio, ele não vai ser fatorado de fato, porque ele já está todo separadinho, bonitinho. Como assim? Eu não consigo fatorar o 3, ele é número primo. E eu já sei que ele está multiplicando x. Então, o 3x eu vou só ressaltar, que tem um sinal de vezes aqui. 3 vezes x. Sobre. Agora, vamos olhar esse polinômio aqui de baixo. Eu estou falando polinômio, mas olha só, não é a fração que é o polinômio não, tá? Eu estou falando, olhando só o denominador, ele é um polinômio, tá? 9a menos 12b. Eu posso fatorar isso aí? Pensa aí com carinho, se precisar dar uma pausa. Bom, tenho dois termos. Eu já sei que eu não vou usar o trinômio do quadrado perfeito e nem o agrupamento. Beleza. Sobra aí a diferença de quadrados e o fator comum. A diferença de quadrados eu também não vou usar, porque ó, não dá para tirar a raiz quadrada de a e nem de b. Então, vou tentar verificar se eu fatoro isso aqui por fator comum. Existe alguém que eu divido ao mesmo tempo o 9 e o 12? Existe o 3. Então, eu vou pôr um 3 em evidência. Abro parêntese. Quem sobra lá dentro? 9 dividido por 3, 3a que estava ali. 12 por 3, 4b. Fatorei. O que é simplificar agora, minha gente? Simplificar que nem lá na fração normal. Eu vou simplesmente dividir um termo de cima por um termo de baixo. Por que eu posso dividir um termo de cima por um termo de baixo? Lembra? Multiplicação e divisão são operações opostas, ok? Uma completa a outra, digamos assim. Se eu estou multiplicando gente aqui e dividindo essa multiplicação por outra multiplicação, eu posso dividir um termo daqui pelo outro livremente. O que eu não posso fazer é pegar que nem aqui, ó. Ah, eu vou cancelar, vou simplificar esse 3 com esse 12. Não, você só pode simplificar fator com fator. O que é fator? É uma parte da multiplicação. Então, aqui em cima eu tenho dois fatores, 3 e o x. Eles estão se multiplicando. No denominador eu tenho dois fatores, o 3 e o 3a menos 4b. Por quê? Porque o 3a menos 4b está multiplicando com 3, certo? Então, olhando para os fatores, quem pode se dividir ou se simplificar? 3 divide com 3? Divide. Quanto é 3 dividido por 3? 1. Quando dá 1 na divisão ou na multiplicação, eu desconsidero. Por que eu desconsidero? Porque 1 vezes qualquer coisa é sempre a qualquer coisa, digamos assim, né? Então vai dar 1. X dá para simplificar ou dividir por esse cara aqui? Não dá, não faz sentido. Então, essa fração, quando eu simplificar, vai dar o quê? Tá certo? Acabei de falar de frações equivalentes. São duas frações equivalentes. Porque eu dividi os dois pelo mesmo cara, que é o 3. Tá certo? Tá? A gente só não vai entrar nessa definição de conceito, mas a gente usa. Beleza? Vamos para o segundo caso. Ó. O primeiro ali.
4x menos 4. Dá para eu fatorar? Dá. Vou usar o quê? Também o fator comum. Porque tem dois termos, o que me elimina trinômio e agrupamento. E eu não posso tirar a raiz quadrada do x. Então, eu só posso tentar o fator comum. Os dois aqui tem 4. Vou botar o 4 em evidência. Se eu ponho o 4 em evidência, quem sobra? X menos 1. Por que 1 aqui? Porque eu dividi, tá? Fiz a mesma coisa ali. Sobre. E aqui vai dar o quê? Diferença de quadrados. Raiz quadrada de x ao quadrado, x. Mais x menos. Que é a raiz quadrada de 1? 1. Tá aqui. Vamos ver o que dá aqui. O primeiro fator é o 4. Dá para dividir ou simplificar o 4 com alguém aqui de baixo? Não. E o x menos 1? Dá para dividir por ele mesmo. Quanto é um valor dividido por ele mesmo? É 1, não é isso? Um cara dividido por ele mesmo é 1. Então aqui, ó, eu vou tirar eles. Porque 4 vezes 1 é 4. X mais 1 vezes 1 é 1. Então o que vai dar aqui nessa simplificação? Ok? Então essa fração é igualzinha a essa aqui, é o mesmo valor. Só que essa está simplificada, está com menos caras. Tá? Aí, ó, x mais 1. Agora eu quero que você, para a gente fechar aqui, dá uma olhada nessas duas aqui, ó, e tenta simplificar por sua conta. Tá? Dá uma pausa aí e tenta ver o que você consegue fazer. Tá certo? Então pausa aí que eu volto com ela já armadinha aqui na fatoração só. O que eu vou ter aqui? Vamos lá, vamos olhar a primeira ali. Eu fatorei o 5b ao quadrado. Como é que eu fatorei o 5b ao quadrado? O que é fatoração de monômio, gente? Eu não entrei nesse assunto de forma clara. Por quê? Porque os monômios eles já deixam bem explícitos o que é uma fatoração deles. Porque eles têm termos algébricos aqui, ó, por exemplo, b ao quadrado. O que é b ao quadrado? É b vezes b. Eu deixei isso explícito aqui, fatorado, tá? Então, eu fatorei o 5b ao quadrado. 5 vezes b vezes b. Certo? Porque b vezes b é b ao quadrado. E o de baixo aqui, ó, tenho 3 termos, consigo tirar a raiz quadrada dos da ponta, fiz a verificação, é trinômio do quadrado perfeito. Quais são os fatores? 2b mais 3 e 2b mais 3. Tá? Porque é quadrado, é ele vezes ele. Dá para simplificar alguém com alguém? Não dá. O 5 não dá para simplificar com ninguém e o b também não. Se um b não dá, o outro também não dá. Então, olha só, aqui é um exemplo de cara que eu fatorei, tá? Fatorei, deixei os fatores ali explícitos. Porém, contudo, entretanto, todavia, não é possível simplificar, tá? Porque eu não tenho termos que se dividem aqui. Então, nesse caso, eu não precisaria continuar aqui. Eu vou encerrar aqui, tá? Ou eu deixo com essa cara aqui, ou eu deixo com essa cara aqui. É a mesma coisa, eu só fatorei de uma linha para outra, tá? Não deu para simplificar, eu vou manter ela parada. Agora, a segunda é o seguinte, eu fatorei o 4, que é 2 vezes 2, e o denominador... Tenho 3 termos, poderia ser um trinômio do quadrado perfeito. Ou um agrupamento. Mas, ó, não dá para tirar a raiz quadrada disso, então não é mais trinômio. Agrupamento, não sei, porque olha só, aqui tem M. Esse aqui também teria que ter M, pelo menos. Ó. Ele tem o X que tem aqui, mas não tem, então não é agrupamento. A gente já viu essas técnicas lá. Sobrou ver se é o fator comum. E é. Porque olha só, todos eles dá para eu dividir por 4. Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, 8mx dividido por 4, 2mx. 4ax dividido por 4, ax. Menos 12 por 4, menos 3. Mas eu fui além. Eu fatorei o 4 depois também. 2 vezes 2. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir. Ó. 2 dividido por 2, 1. 2 dividido por 2, 1. Lembrando que eu só posso cancelar e riscar quando der 1. Agora, aqui em cima, eu vou deixar o 1 explícito. Por que eu vou deixar 1 explícito? Porque ele não está multiplicando ninguém, gente. Se não está multiplicando ninguém, eu não tenho por que sumir com ele. Ele tem que ficar ali para você saber que ele está ali. Tá? Então aqui vai ser o seguinte, ó. 1 sobre 2mx mais ax menos 3. É isso, beleza? Simplifiquei, tá tudo bonitinho ali. E hoje a aula foi só para isso, para te apresentar as frações algébricas, ver a condição de existência e ensinar você a simplificar frações algébricas, com base nos conceitos de simplificação de fração que a gente já conhecia, tá? E de faturação de polinômio. E acabamos por aqui.